Eu decidi fazer uma reforma aqui no meu home studio. Com essa reforma, tem várias informações que eu posso passar para vocês que pode agregar aí no home studio de vocês também. Hoje o assunto é bass traps e painéis acústicos. Na minha reforma, eu tive que fazer vários bass traps aqui e nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu fiz, vou dar algumas dicas valiosas aí também de acústica para vocês e efetividade desses painéis. Eu sei que tem muitos conteúdos na internet falando sobre isso, mas o que eu fiz é um pouquinho diferenciado, então espero que ajude vocês aí. Já taca o dedo no like aí, se inscreve no canal, beleza? Deixa aqui embaixo nos comentários se você faria alguma coisa diferente do que eu fiz e bora fazer esses bass traps aí. Fala galera, nesse vídeo a gente vai falar sobre como você pode fazer painéis acústicos e bass traps aí pro seu estúdio. Como vocês podem ver, aqui atrás de mim a gente já tem alguns bass traps, tá? É bem comum você encontrar na internet alguns vídeos de como fazer painéis acústicos. Normalmente a galera faz um caixotão, coloca uma lã de rocha dentro e já coloca nas paredes. É uma forma barata, porém, dependendo da situação da sua sala, pode não ser tão efetivo, porque as frequências graves normalmente refletem nesses painéis, né? Porque eles não têm a substância o suficiente, eles não têm a densidade suficiente para absorver as frequências graves. E a gente sabe que um dos maiores problemas são as frequências graves na sala. Então, se você não viu os vídeos anteriores dessa série que eu tô fazendo aqui, que eu tô reformando o meu home studio, é importante que você veja, porque eu dou várias dicas importantes. Não sou engenheiro acústico, mas o pouquinho que eu sei talvez possa somar aí na sua experiência no seu home studio aí também. Até peço desculpa por eu estar aqui usando um celular como microfone, aqui tá tudo desmontado aqui, tá tudo de cabeça pro ar, então eu não vou montar nada aqui, nenhum lapela para falar com vocês, eu acho que aqui já vai ser suficiente, ok? Bom, como vocês podem ver, deixa eu pegar a câmera aqui, ó. Eu já tenho alguns painéis que eu uso aqui no estúdio, como esse daqui. Provavelmente você vai encontrar desses tipos de painéis aí na internet para fazer. Eu também tenho aqui desse outro lado um painel móvel que eu fiz, né? Chutando aqui a câmera. Esse painel também ele é fino, tá vendo? Ele tem 5 centímetros de espessura, tá? E tem uma lã de rocha dentro. Aqui embaixo eu coloquei alguns pezinhos nele, olha só. E coloquei rodinhas, então ele anda. E no final, quando tiver tudo reformado aqui, eu vou mostrar um pouquinho melhor desses painéis para vocês. Eu fiz 3 desse cara aqui, porque a minha ideia é gravar um violão, gravar uma voz. Como aqui eu trabalho com mixagem, eu não tenho preocupação de gravar. Eu fiz algumas coisas básicas só para me virar com uma voz, um violão, uma coisinha básica, tá? Não é esses painéis que eu vou ensinar para vocês nesse vídeo. Eu vou ensinar para vocês painéis que realmente possam absorver graves, ou seja, bass traps para colocar no canto. A gente sabe que os bass traps são caros, tá? Os que realmente funcionam. Você vai encontrar no Mercado Livre, você vai encontrar em algumas lojas alguns painéis um pouco mais barato, bass traps de espuma. Você vai encontrar vários tipos de materiais na internet, porém eles não são tão efetivos, tá? Como esses que eu vou te mostrar aqui. Eu andei pesquisando na internet em sites de engenheiros acústicos que realmente fazem esse trabalho e bass trap é caro, tá? Que seja eficiente, eles são caros, tá? Eu encontrei bass trap até de R$2.000 para vocês terem uma noção. Porém, nada adianta se vocês não souberem como que tá a sala de vocês. Se vocês, por exemplo, têm uma sala onde está ressoando, sei lá, 130 Hz, se você comprar um painel que vai absorver até 200 e alguma coisa, você tá jogando dinheiro fora, porque às vezes a sua sala não tem aquele problema ali. Então não adianta só comprar o bass trap, colocar na parede e falar, meu Deus, resolveu minha sala, porque não é bem assim. Cada sala é uma sala, cada sala tem uma geometria que você precisa descobrir no seu sweet spot, qual que é a frequência que você precisa absorver e aí fabricar o painel. É por isso que é tão caro assim. E quanto mais denso, quanto mais frequências baixas você precisar absorver na sua sala, mais caro vai ficar, tá? Então eu, no caso aqui, eu fiz 12 painéis, aliás, eu tô fazendo 12 painéis com a intenção de absorver um pouco mais dos graves baseado na minha sala. Eu tenho uma sala grande aqui, eu já falei nos outros vídeos, é importante você acompanhar a série. Mas eu tenho certeza que esse bass trap vai ajudar muito aí, caso você precise eliminar um pouquinho mais os graves. Bom, então como eu disse, alguns painéis com 5 centímetros de profundidade não é suficiente. Eles vão absorver frequências médias, altas e altas, tá? E nem sempre é isso que a gente quer.
Então a gente vai precisar fazer um painel um pouco mais robusto. Para fazer esses painéis, eu tô fazendo ele de 15 centímetros, tá? Você vai precisar ver a geometria da sua sala para ver se você não vai perder muito espaço. Como eu disse, eu tô aqui numa sala teoricamente grande, tá? Ela tem 21 metros quadrados aqui, então eu não vou perder tanto espaço. E eu vou usar o conceito, né, de deixar ar entre as lãs de rochas. A gente vai usar duas, já eu vou mostrar todo o processo para vocês. E aí, dessa forma, você consegue absorver um pouco mais de graves. Se você já tem esses painéis aqui de 5 centímetros, o que você pode fazer é tentar distanciar ele da parede. Se eu não me engano, 15 centímetros que você afasta da parede, você ganha 1/8 para baixo. Então, se o seu painel tá chegando ali, sei lá, tá absorvendo até, sei lá, 1000 Hz, como exemplo. Se você afastar, ele vai 1/8 para baixo, tá? Então, depende muito se você tem esse espaço. Se não tiver, deixa preso na parede mesmo, que tá tudo bem. Mas a ideia é a gente fazer esses base traps, essas armadilhas de canto, né? E a gente precisa de uma coisa muito mais robusta, e é isso que eu vou mostrar pra vocês. Fica comigo até o final desse vídeo, que no final eu vou passar o orçamento de quanto que eu gastei pra fazer 12 painéis desse e quanto que eu consegui economizar também pesquisando esses valores na internet. E dificilmente, eu repito aqui, você vai encontrar base traps que mostrem a densidade, que mostra qual frequência específica tá absorvendo. Normalmente você não vai encontrar dessa forma na internet, só vai encontrar o painel. E para você fazer sua engenharia acústica, você precisa saber quais frequências aquele painel tá absorvendo. Caso contrário, é capaz de você absorver o que não precisa da sua sala e ela começa a soar assim, ó. Que você absorve muito agudo e os graves ficam na sala do mesmo jeito, fica aquele som um pouco esquisito, ou então você mata demais colocando aquelas espumas, né? Não é legal. Então, pela minha experiência, eu vou fazer esses bass traps aqui, vou mostrar pra vocês. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar também valores no final desse vídeo. Bom, galera, eu fui na madeireira da minha cidade, escolhi uma chapa de MDF de 1,5 de espessura e pedi para ele fazer os cortes ali mesmo. Eu resolvi fazer as marcações da onde eu iria fazer o furo, já selecionando esse 1,5 para que eu não vazasse, né, nas chapas quando fosse parafusar. Essas que eu tô mostrando agora são as chapas maiores e laterais, que ela tem 1,20 por 15 centímetros e 1,5 mm de espessura. Você também vai precisar de uma chapa de Eucatex. O Eucatex e o MDF tem cores diferentes, você pode selecionar a mais barata aí, porque nada vai ficar aparente, já que a gente vai cobrir com tecido. Normalmente as placas de lã de rocha, elas têm 1,20 de altura por 60 de largura, então a gente precisa fazer um caixote que elas caibam dentro. Então as laterais eu cortei com 1,20 por 15 centímetros e a parte superior e inferior eu cortei com 63 por 15 centímetros. Na parte superior e inferior eu cortei com 3 centímetros a mais, porque como ela vai sobreposta às laterais, a gente vai perder alguns centímetros aí, eu não queria que ficasse apertado na minha lã de rocha. Nota que eu fiz alguns furos antes mesmo de parafusar para facilitar o parafuso aderir à madeira sem rachar. Se você parafusar direto, é possível que o MDF rache, então toma cuidado. Aí no caso eu tô parafusando com a mão mesmo, porque minha parafusadeira tinha descarregado, então eu pedi um auxílio para a mulher, enquanto ela segurava eu fui parafusando pra gente criar esse esqueleto da nossa moldura que a gente vai encaixar nossas lãs de rochas. Eu não me lembro a espessura do parafuso que eu utilizei, mas eu vou tentar deixar aqui na descrição caso você tenha dúvida qual foi as configurações do material que eu utilizei, tudo bem? Agora fica um pouco mais fácil entender por que eu dei 3 centímetros a mais para a parte superior e inferior. Como ela vai sobreposta às laterais, a gente perde 1,5 de cada lado, sobrando assim exatamente 60, que é a largura da lã de rocha que a gente vai precisar encaixar dentro dessa moldura que a gente está fazendo, ok? Eu vou ensinar duas formas, uma com Eucatex como eu mostrei e uma que eu improvisei na hora para baratear bastante o custo, então pode te ajudar bastante. Olha só como é que fica o resultado então dessa moldura que a gente fez. Como ela tem 15 centímetros de largura, ela fica bem robusta e pode ficar um tanto quanto pesada. Se você quiser economizar na parte de Eucatex, eu vou te mostrar como que eu fiz a maioria dos base traps, que eu não ia precisar de tanta eficiência aqui. Eu fiz o seguinte, eu demarquei, né, aonde eu ia fazer alguns furos. Como a largura é de 15 centímetros, eu dei 5 centímetros, fiz um furo, dei 5 centímetros de ar e mais 5 centímetros para fazer outro furo. Isso eu fiz tanto embaixo quanto em cima, tá? E agora a gente vai precisar fazer alguns furos tomando todo o cuidado do mundo para não ultrapassar o outro lado. A gente não quer que ultrapasse o outro lado, é só para facilitar, porque a gente vai colocar alguns ganchinhos desse de varal mesmo, só pra gente colocar alguns fitilhos, que é uma sugestão que eu dou caso você queira baratear o custo e tirar o Eucatex fora, tudo bem? Então eu tô fazendo alguns furos só para penetrar esses ganchinhos que eu já vou mostrar para vocês, tanto embaixo
quanto em cima. Essa estratégia que eu criei otimizou bastante os meus gastos no base trap, já que eu não precisava de tanta eficiência na sala inteira. Esses são os ganchinhos de varal mesmo, são super baratos, eu acho que eu paguei 50 centavos aqui na minha cidade. É só a gente colocar na madeira, toma cuidado para não rachar e não vazar para o outro lado, tá bom? Tanto embaixo quanto em cima você vai parafusar esses ganchinhos e já já você vai entender a lógica disso tudo. Eu também comprei esse fitilho no depósito, saiu por cerca de 20 e poucos reais, daqui a pouco eu passo o orçamento para vocês, que saiu muito mais barato do que os Eucatex. É só para prender mesmo a lã de rocha. Então eu amarrei no primeiro inferior da esquerda e subi para o primeiro superior da direita, né? Depois eu desci para o inferior da direita, para o ganchinho que eu tinha amarrado, e subi novamente para o superior da esquerda, fazendo uma espécie de X, né, só para segurar a lã de rocha. Depois eu desci, né, peguei a tesoura, acabei cortando, fiz a amarração certinha ali e fiz isso dos dois lados, né, tanto de um lado que vai ter uma lã de rocha, quanto do outro lado que vai ter outra lã de rocha, e deixando um vácuo, um espaço no meio, beleza? A única diferença dessa técnica é que se você tiver o Eucatex aí, você vai ter mais eficiência para absorver mais graves ainda, tá bom? Como eu disse, eu não precisava disso, então eu barateei o custo dessa forma. Aí vocês já podem dar uma sacada de como que ficou, mais ou menos. Já já eu vou mostrar em detalhes para vocês como é que ficou toda essa engenhoca que eu improvisei aí. Olha só, se você for fazer da forma com o Eucatex, você vai precisar de umas cantoneirinhas e você vai colocar o Eucatex dos dois lados, tá? Conforme eu tô mostrando para vocês agora, olha só. Então você vai colocar algumas cantoneirinhas pequenininhas mesmo, parafusadas do lado só para segurar esse Eucatex. Então nota que eu tenho a nossa moldura, o Eucatex de um lado, o Eucatex do outro e no meio espaço de ar. Essas são as cantoneiras, super baratas também, 50 centavos você consegue comprar. É só você parafusar certinho, dando 5 centímetros, 5 centímetros de ar e 5 centímetros do outro lado que vai a nossa lã de rocha. Mas como eu disse, isso pode deixar um pouquinho mais caro o seu projeto. Então tá aí duas possibilidades, a com fitilho e a com o Eucatex, lembrando que você absorve muito mais grave com o Eucatex furado. Eu fui para a estratégia do fitilho porque eu precisei fazer 12, como vocês estão vendo aí. Se você precisar fazer menos do que isso, você pode fazer tudo com o Eucatex, que vai ser mais eficiente. Também criei uma estratégia de pendurar isso no canto, nem sempre você precisa os dois cantos da parede, tá? Sendo um canto só já é efetivo, mas eu resolvi fazer da forma tradicional porque esse ar que fica entre o base trap também ajuda muito a otimizar ainda mais os cantos da sala. Então eu criei uma estratégia e olha só, eu fiz mais ou menos prendendo para que ele não tombasse para frente e eu fiz uma análise de como que ficaria depois que as lã de rocha já estivessem dentro. Basicamente eu usei o mesmo ganchinho e o mesmo fitilho para prender. Agora chegou a hora da gente colocar a lã de rocha. Então de um lado, aonde eu vou considerar a frente do nosso painel, eu estou usando uma lã de rocha bem rígida de 96 kg por metro cúbico, tá? Na questão dos graves, você pode usar uma lã de rocha um pouco mais robusta, vamos dizer assim, mas toma cuidado. Se você usar uma lã de rocha muito robusta, você acaba refletindo os graves. Eu tô usando aquele mesmo ganchinho só para não deixar a lã de rocha sair, né, cair para fora. Então eu tô colocando um em cima e um embaixo e colocando um fitilho, porque nessa altura do campeonato meu tecido ainda não tinha chegado. Então eu não queria que a minha lã de rocha ficasse saindo da minha moldura, então eu improvisei um pedaço de fitilho dessa forma, só para ela não ficar vazando de nenhum dos dois lados, já que ainda não tinha chegado. Do outro lado, eu coloquei uma lã de rocha de 64 kg por metro cúbico. Eu estou usando lã de rochas diferentes nesse caso por dois motivos. O primeiro é que barateou o custo do que se eu fosse comprar duas de 96, que é mais cara, e também por ter densidades diferentes, então isso pode ressoar em frequências diferentes e pode me ajudar. Agora eu vou colocar a lã de rocha na outra moldura com fitilho para vocês verem que não muda nada e é efetivo da mesma forma, porém com o Eucatex você absorve mais, né? Então espero que a minha estratégia que eu criei aqui e passando para vocês agora possa ajudar. Esse é o resultado final, sem o tecido, olha só, então a gente tem uma caixa bem grande, lã de rocha, vácuo, lã de rocha do outro lado de novo, beleza? E do jeito que eu prendi na parede, na diagonal, você ainda tem um monte de ar ainda para poder absorver ainda mais, beleza? Chegou a hora de colocar o tecido então, né? Não repara na bagunça que tava tudo em obra aqui. A gente tem então nossos painéis que a gente tinha feito, já tô em outro dia. Eu comprei o tecido daqueles mais simples. É importante que o tecido não seja muito rígido, tem que passar ar pelo tecido, caso contrário, você vai acabar refletindo o som, tá? Eu também peguei esses grampeadores de tapeceiro, eu comprei um aqui, o meu não é de pressão,
Eu fiz 12 painéis, dá pra fazer tranquilo, é até mais barato do que aqueles de pressão, mas toma cuidado pra não se machucar, beleza? Então eu usei o tecido Oxford. É bom porque tem várias cores, você pode escolher, eu escolhi esse cinza. Eu comecei pela parte traseira, então eu não tive tanta preocupação em deixar muito arrumadinho, porque depois a parte da frente, a parte frontal é que vai dar o acabamento. Isso é muito particular, tá? Eu vou mostrar o jeito que eu fiz, mas se vocês tiverem uma ideia melhor para deixar mais arrumadinho, fique à vontade para improvisar, tá? Mas eu vou dar uma luz para vocês da forma que eu fiz. Grampeei embaixo, estiquei o tecido e grampeei em cima, saí grampeando como vocês podem ver. É importante que o tecido fique bem esticadinho para você ter um acabamento um pouco mais refinado e um pouco mais bonito. Depois eu vim cortando as sobras. Esse tecido Oxford, ele vem com 1,5 m de largura. E como a gente tem um painel de 1,20 m, a gente ainda sobra um pouquinho dos lados, né? Que é ótimo para a gente poder ter mais flexibilidade na hora de colocar esse tecido nesse painel. Eu cortei completamente, lembrando que essa é a parte traseira do nosso painel e a parte da frente que vai fazer todo o acabamento. Eu fiz uma dobrinha que eu vou tentar mostrar para vocês aí no vídeo, olha só. Eu fiz uma dobrinha só para dar um acabamento bem simples mesmo e cortei todo o excesso do tecido, tá? Já que não vai ficar aparente, essa é a parte traseira, eu fiz esse corte para que não ficasse com muito tecido e eu conseguisse esticar o máximo possível. É bem simples de fazer, essa foi a forma que eu encontrei, tá bom? Olha só, ficou bem esticadinho e ficou com as laterais soltas. Então o que eu fiz foi fazer uma dobra na parte da lateral e coloquei os grampos normalmente. Aí eu virei o painel, fiz a mesma coisa do outro lado e toda essa parte que ficou solta na lateral eu saí grampeando também, esticando bem o tecido, tá bom? Para que não ficasse bambeando e nem um acabamento muito feio, e aí é só sair grampeando da forma que você quiser aí, tá bom? Isso eu fiz dos dois lados, depois eu só fui fazendo alguns acabamentos para que ficasse bem esticadinho, para poder vir com a parte da frente. Lembrando que a parte da frente é onde está a lã de rocha com maior densidade, tá? É onde já vai tentar atenuar o máximo possível do nosso som, das nossas ondas graves aí. Eu fiz o mesmo processo na parte da frente, só que ao invés de grampear por cima, eu grampeei por trás, para ter um acabamento um pouquinho mais bonito, sem ficar aparecendo os grampos. Já que a parte de trás é onde vai ficar escondido para a parede, eu consegui esconder dessa forma, tá? Então, basicamente é o mesmo processo. Olha só, eu escondi a parte de trás, depois com a tesoura eu ainda vim tirando alguns excessos para ficar um pouco mais bonito. Essa é a parte que você tem que se concentrar para que não fique com ar, né, nos tecidos. Mas basicamente eu fiz a mesma coisa que já mostrei para vocês aqui. Estiquei bem, eu fiz os grampos na parte traseira, tá? Fiz todos os cortes do excesso de tecido, que eu já vou mostrar para vocês. E eu fiquei bem feliz com o resultado. Olha só, eu cortando todo o excesso. Toma cuidado para não cortar demais e ficar com um buraco, tá? Aí no seu painel. Como eu disse, esse tecido Oxford, ele tem 1,5 m de largura, então tem bastante espaço para você trabalhar, fica 30 centímetros de sobra. Olha eu aí tentando fazer aquela dobra que eu falei para vocês. E também fazendo os grampos na parte traseira, tá? Eu já prendi aí, antes de prender o resto dos grampos, só para me dar uma estabilidade para que eu pudesse sair grampeando de uma forma mais assertiva. Aí eu deitei o painel no chão e aí é só tacar ali grampo em tudo, de uma forma bem esticadinha. Não tem muito segredo aqui não, tá? Se você encontrar uma forma até mais eficiente, se você tiver alguém que trabalha com tapeçaria aí que consiga fazer isso de uma forma mais eficiente, fica à vontade. No meu caso aqui, serviu bastante desse jeito. Aonde ficou com algumas falhas, que eu vi que podia ter algum tipo de ar no tecido, eu fui reforçando os grampos, tá? Lembrando que eu sempre prezei por grampear na parte traseira do painel, tá? Para que não ficasse muito aparente. Nota que ficou bem esticadinho, ficou bem legal, mesmo assim ficou alguns excessos atrás, mas olha só como que o painel já começa a tomar forma e começou a ficar bem bonito. Todos esses excessos do tecido eu fui com a tesoura tirando até onde eu achei que ficaria legal, para que eu não tivesse sobras, né? Para que eu não tivesse sobras no tecido e ficasse uma coisa bem agradável. Então, foi essa estratégia que eu utilizei, beleza? E ficou assim o painel, muito bonito.
pra mim aqui ficou super eficiente, tá? Quando você colocar ele na parede, essa é a visão que a gente vai ter. Não sei vocês, mas eu fiquei feliz com o resultado. Bom, agora falando de valores, lembrando que esses valores variam de acordo com a cidade que você tá aí. Eu consegui pegar algumas promoções, negociei bastante com algumas lojas, fiz o máximo de pesquisa porque eu tava com o orçamento super apertado. Mas basicamente os valores ficaram assim, lembrando que são 12 painéis. Então eu tive que comprar 12 placas de lã de rocha de 64 metros cúbico e 12 placas de lã de rocha de 96 quilos por metro cúbico, tá? A lã de rocha de 64 ficou 534,30, tá? 12 placas. E a de 96 eu comprei em outro lugar, ficou R$ 678 reais. Foram as coisas mais caras que eu acabei investindo. O MDF branco cortado, que eu pedi para cortar na loja já com os cortes, para fazer 12 painéis, tá? Que para mim é bastante coisa, talvez você não precise de tudo isso aí, vai baratear bem o custo aí, tá? O MDF então ficou R$ 399,08, já com corte, já tudo certinho, tá? O Eucatex furado, aqui na minha cidade tava por volta de R$ 34 reais cada um. Eu comprei dois para fazer um base traps com o Eucatex, e ficou R$ 79,80 dois Eucatex. O que significa que se eu fosse fazer para 12 painéis, ia dar mais de R$ 1.000 só o Eucatex. Ia ficar bastante caro. Então eu usei a estratégia do fitilho, como eu mostrei para vocês. E só a parte de parafusos, ganchos, fitilhos, que eu mostrei aqui no vídeo, eu somei tudo, deu por volta de uns R$ 120 reais mais ou menos. Algumas cantoneirinhas, se você for fazer da parte mais robusta com o Eucatex, aquelas cantoneirinhas com parafusinho, no caso eu gastei cerca de R$ 10 reais aqui, tá? É um preço estimado, tá bom, pessoal? E os tecidos eu comprei basicamente perto de 40 metros, eu não lembro muito bem, se foi 39, 40 metros mais ou menos de tecido, lembrando que ele tem 1,5 de largura, tá? E aí você escolhe, quanto maior a metragem que você precisar, mais caro vai ficar, mas para fazer esses 12 painéis eu gastei R$ 273,70, beleza? É só um preço estimado, ficou a soma disso tudo para fazer 12 painéis, base traps bem robustos, tá bom? Tirando o Alcatex fora, que é o que deixa mais ainda a absorção do grave mais efetiva, mas com esses truques que eu passei para vocês no vídeo, ficou R$ 2.085 aproximadamente, 12 painéis. Como eu falei para vocês, eu achei um base trap bem efetivo na internet por quase esse valor, tá? Então eu usei até colocando na nuvem aqui em cima da minha cabeça, eu acho que super valeu a pena. Basicamente ficou cerca de 175, 173 por painéis. Se você for procurar aqueles painéis finos no Mercado Livre, você vai encontrar esse valor por aqueles painéis que não são tão efetivos no grave. Então, pela quantidade de 12 painéis e pelo valor que ficou cerca de R$ 175 reais por painéis, eu acho que super valeu a pena. Uma última informação que eu quero passar é que o Eucatex, se vocês preferirem fazer com o Eucatex, como eu falei, eu deixei a caixa de 60 por 1,20. O Eucatex, eu acho que ele vem 1,22 por 62, alguma coisa assim. Ele é 2 centímetros a mais dessa medida, então você vai precisar serrar. Eu serrei com uma serrinha mesmo, ficou meio torto, mas como ele vai dentro, ninguém vai ver, não tem problema nenhum. Também a MDF e o Eucatex, todos têm cores diferentes e varia o valor de acordo com as cores que você escolher. Como vocês viram, não vai ficar aparente, o que vai ficar aparente é o tecido, então pega o mais barato aí que tiver, negocia com a loja da sua cidade e aí é só ser feliz, beleza? Então é isso, pessoal, espero ter ajudado vocês. Não sou engenheiro acústico, mas um pouquinho que eu sei talvez possa ter ajudado aí. Se inscreve no canal, deixa o like, segue nas redes vizinhas também. Conheça todos os meus cursos aqui embaixo na descrição de mixagem, Studio One, curso de Luna, curso de masterização, de Superior Drummer. Tem um monte de curso bacana aqui embaixo na descrição para vocês darem uma olhada. Logo, logo tem bastante novidades assim que eu montar essa bagunça toda aqui. Não percam os próximos vídeos da série que eu tô fazendo a reforma aqui. Eu tenho certeza que fazendo essa reforma eu também consigo ajudar ou quem sabe dar ideias para vocês, o que vocês podem fazer aí no estúdio com baixo custo, com baixo orçamento, tá bom? Deixa aqui embaixo também alguma ideia que eu podia ter feito melhor, ou alguma sugestão que vocês possam ter, porque quem sabe se eu fizer uma outra reforma lá na frente, eu use a ideia e a experiência de vocês aí também, assim a gente troca bastante informação, tá bom? Então é isso, te vejo no próximo vídeo, Deus abençoe, fui!